Olá, meu povo e minha pova, voltamos para mais um Pela Lente, que é o nosso programa de entrevistas aqui. Quem acompanha ou Alguém Viu Meus Óculos sabe que a gente toda semana traz pessoas das mais variadas histórias para conversar com a gente. Então temos sempre acadêmicos, temos muitos artistas, né? A gente sempre quer, a ideia é conversar sobre diferentes assuntos e conhecer diferentes histórias. E hoje a gente vai falar de um tema super quente, super relevante, que afeta a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo. Você vai entender. Mas antes eu queria lembrar que aqui na descrição tem o link para o Apoia-se. Lá no Apoia-se você recebe outros vídeos, né? As entrevistas estão aqui, abertas para todo mundo. Mas os vídeos de resenha, de filme, de série, de livro, eles aparecem primeiro para apoiadores e depois eu libero para todo mundo, mas só depois de um tempo. Então, uma possibilidade de apoiar o canal, R$ 5 por mês. Você recebe esses vídeos em primeira mão e ainda concorre ao sorteio de um livro no final de todo mês. Inclusive, hoje, dia 30, amanhã, 31, já vou sortear o livro dos apoiadores de julho. Também aqui na descrição estão minhas redes sociais, vou adorar te receber por lá. Vamos então, vou apresentar e já vou colocar a nossa convidada aqui na tela. A nossa convidada, ela possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela USP. E vai ser muito interessante essa entrevista, que vocês sabem que eu sou da Humanas. E todos os meus entrevistados sempre foram humanos. Então, hoje a gente vai aprender bastante aqui. Eu vim aqui para aprender e ouvir. Ela é professora do Laboratório de Física Atmosférica da USP, faz pesquisas sobre poluição do ar e mudanças climáticas em São Paulo e na Amazônia. Entendeu por que é importante? Entenderam? Ela realizou pós-doc no National Center for Atmospheric Research, nos Estados Unidos. Foi professora da Unifesp, no Departamento de Ciências Ambientais. Publicou mais de 70 artigos científicos na área de ciências atmosféricas e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. E você que é acadêmico sabe que isso é algo muito importante. Bem-vinda, Luciana, tudo bem? Tudo bem, Manu? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente tem. Eu vou fazer aqui uma introdução ao tema, mais ou menos, né, do que é esse PL do licenciamento ambiental, esse projeto de lei que você viu, você que está assistindo, viu aqui no título da nossa entrevista, do nosso programa. E aí, claro, você fica à vontade, eu vou fazer logo a primeira pergunta, e você fica à vontade, não só, óbvio, para responder, mas também para me corrigir se eu falar alguma besteira. Mas temos, então, o PL do licenciamento ambiental, que é esse projeto de lei 2159 de 2021, mas que foi votado recentemente agora. Eu vou passar essas informações. Ele foi enviado para a sanção presidencial e é um projeto de lei que prevê a simplificação dos trâmites processuais, com a criação de novos tipos de licenças ambientais e a redução dos prazos de análise. O presidente Lula tem até o próximo dia 8 para sancionar ou para vetar o texto final, que a Câmara dos Deputados aprovou no último dia 17 de julho. Uma das emendas aprovadas, né, porque tinha lá o projeto, eles foram botando as emendas. Uma das emendas aprovadas cria um novo tipo de licenciamento ambiental, chamado de licença ambiental especial, LAE, que poderá ser concedida mesmo se o empreendimento for efetiva ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Isso para mim parece uma grande loucura que algo assim seja aprovado. Um licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso, que é o LAC, poderá ser pedido pelo interessado sem necessidade de estudos de impacto. E aí, professora Luciana, eu queria ouvir de você como a comunidade científica da área ambiental tem recebido esse PL do licenciamento ambiental com todas essas emendas que foram feitas, que eu, que estou vendo aqui de fora, que não conheço profundamente o assunto, mas sou um ser humano que vive no planeta, fico chocadíssima, assim, né? Então, queria ver como vocês, que estão todo dia pesquisando e debatendo isso, veem esse PL. Olha, é um grande retrocesso. Realmente a comunidade científica está muito preocupada com os impactos, é algo que vai na contramão de tudo que precisa ser feito, na verdade, né? Num momento como esse, afrouxar as regras dessa maneira realmente é uma catástrofe e que vai ter consequências importantes na vida de todo mundo, tá? Porque flexibilizar o licenciamento ambiental dessa maneira põe populações em risco, né? Isso pode ter impactos sérios na saúde humana. Então,
por exemplo, essa flexibilização que dispensa de licenciamento na prática empreendimentos de médio impacto ambiental. Aí você pensa, poxa, o que será um médio impacto ambiental? Sabe a barragem de Brumadinho, a barragem de... Era um empreendimento de médio impacto. Então, a gente lembra Meu bem, né? A Deus! calamidade que foi aquilo. Então, se já acontece uma coisa como aquela, com todo o licenciamento ambiental, o regramento que tinha, né, vigente até agora, imagina se você flexibilizar, né? Então, não é brincadeira. Então, é muito triste mesmo esse retrocesso, a gente está se mobilizando para que, né, que o presidente vete isso. Eu sei que não é simples, né, mas para além disso, a gente ainda tem também o recurso do STF, né, porque na realidade, muitas dessas emendas, né, que estão sendo feitas, elas têm um alto risco assim, de judicialização, né? Então, uma parte dessa lei pode ser avaliada como sendo inconstitucional, porque o artigo 225 da Constituição Federal garante, né, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quando você elimina ou simplifica demais essas etapas do licenciamento ambiental para alguns tipos de empreendimento, né, por exemplo, de médio impacto, você está ferindo esse direito das pessoas, né? Então, na verdade, essa nova lei, um dos objetivos dela que eles colocam, né, seria simplificar o processo, desburocratizar, etc. e tal, para agilizar, né, a implantação de novos empreendimentos. Mas o que acontece é que talvez o tiro saia pela culatra, no sentido de, em vez de agilizar, vai atrapalhar ainda mais, porque vai ter muita judicialização, né? Então, por exemplo, você tem, com essa nova lei que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, né, você não vai mais precisar, por exemplo, os novos empreendimentos não vão precisar fazer estudos de impacto em comunidades indígenas e quilombolas que não sejam oficiais, que ainda não estejam demarcadas, né? E aí, então, pode ser que o empreendedor instale o seu empreendimento em um lugar com esse licenciamento simplificado e comece a causar um dano numa comunidade, o Ministério Público vai entrar com recurso, vai embargar a obra, né? Então, no final, vai emperrar ainda mais. Tem uma grande chance de que isso aconteça, né? Então, é uma reforma que foi feita às pressas. A gente sabe que isso foi aprovado na Câmara no último dia do recesso, de madrugada, 3 horas da manhã. É um completo absurdo fazer né, não fazer uma discussão adequada para algo que é tão importante, né? Sim, muito importante você falar isso de ter sido nessa votação correndo, porque quando eu falei o número do projeto de lei, está aqui como 2021, mas isso é a data que o projeto de lei é apresentado ali, depois ele vai passando, passa por atualizações e tal. É um longo, por comissões, é um longo processo até ele chegar à votação no plenário, né? Então, a votação em si, ela foi assim, a grande quantidade de deputados que votam não debateu isso profundamente, né? Não se debruçou sobre esse projeto de lei. E aí fiquei pensando também, e aí a gente vai numa crescente aqui nessa nossa conversa. Pensando na ideia de pesquisa, né? As pesquisas que grupos como o seu, pesquisadores como você fazem, que vão entender algumas coisas, algumas questões ambientais, e isso pode ser transformado em políticas públicas, ou vai mostrar, a gente tem um problemão aqui, a gente precisa resolver por esse caminho. Qual o impacto, por exemplo, do licenciamento simplificado por autodeclaração, né, que a gente está conversando, o impacto disso para monitorar poluente, né, para monitorar os riscos para a saúde ambiental, que aí não é só, meu Deus, a professora Luciana não vai mais poder monitorar.
Se a professora Luciana não pode monitorar, isso chega aqui na gente, sabe? Que não vai ter os resultados disso, as políticas públicas para isso. Quais cenários um licenciamento como esse pode favorecer nessa área da pesquisa? Tá. Bom, para você lançar um novo empreendimento que vai ter impactos ambientais, especialmente se for um empreendimento de alto impacto, existe todo um regramento, né? Então, existe um conjunto de estudos que é exigido, né? É o famoso EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto Ambiental, que vai avaliar impactos diretos e indiretos, tá? E vai prever também a adoção, né, de responsabilidade do empreendedor de ações de mitigação para diminuir esses impactos, seja os impactos diretos em comunidades próximas, ou seja mesmo impactos indiretos. Então, essa mitigação pode acontecer, por exemplo, deixa eu dar algum exemplo concreto. Vai instalar uma indústria em algum lugar. Essa indústria vai gerar resíduos, tanto para as águas quanto para o ar, né? E aí, então, é preciso avaliar qual que vai ser o impacto ambiental dessas emissões e é preciso que o empreendedor também tem um projeto de monitoramento que vai ser responsabilidade dele, de comprovar para os órgãos ambientais estaduais de que ele está dentro de um limite seguro de emissões, né? Então, quando você flexibiliza o licenciamento ambiental, por exemplo, uma indústria, às vezes, pode ser considerada um impacto médio. Então, ela poderia fazer um licenciamento por adesão e compromisso, esse licenciamento mais simplificado, simplesmente dizendo assim, olha, eu garanto que eu não vou emitir uma concentração muito elevada do poluente, e fica por isso mesmo. Então, você não tem, né, por esse caminho simplificado de licenciamento, você não tem mais essas contrapartidas, vamos dizer assim, né? Essa garantia de que o empreendedor vai, de fato, monitorar e mitigar os problemas que vão ser causados, né? Então, é muito sério. Eu tô cada vez mais chocada aqui, porque eu sabia que era sério. Mas aí, a cada resposta, eu tô vendo, gente, talvez seja uma calamidade. Talvez seja um pouco pior do que estávamos aqui pensando. E aí, você participou de diversos experimentos na Amazônia, né? A gente que leu a sua biografia ali rapidinha, né? Um pedacinho, tem experimento de São Paulo e Amazônia. Que tipo de risco esse PL representa para biomas sensíveis, principalmente diante do avanço das queimadas, da mudança do regime de chuvas? Eu estava lendo um livro recentemente, apenas uma grande coincidência, e aí, né, assim, na verdade é um livro do Leonardo Boff, não é um livro de física nem nada, nem da biologia, mas ele falava em determinado momento, ele está falando da teologia, mas ele fala sobre a ecoteologia. E aí ele fala sobre como o solo da Amazônia, na verdade, não é que seja exatamente um solo muito fértil onde tudo se dá, mas a Amazônia funciona muito bem se retroalimentando, né? Assim, então, por isso que diversas possibilidades, diversas tentativas, sei lá, desde o Ford, no começo do século XX, de tentar implantar aqui plantações, né? Para quem não sabe, sei por alto, mas o Henry Ford criou, ele tinha um grande espaço de terra na região amazônica, em que eles plantavam, tentaram, né, ali um seringal para poder fazer os pneus de seus carros e tal, e deu tudo errado porque as coisas não se criam, aparece um fungo que eles não estavam pensando, que a Amazônia foi feita para funcionar desse jeitinho que ela é, né? Então, que risco esse PL representa para biomas como esse, que parecem muito fortes e tal, mas que é sensível. Se você mexe ali, você abala toda essa estrutura, né? E aí a gente tem avanço de queimada, o quanto que essa estrutura abalada pode fazer com que queimadas que antes não cresciam tanto se perca o controle, ou, enfim, mudança de regime de chuva. Negócio, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tá lá longe de mim, mas o quanto que isso pode representar, né, de risco. Uhum.
Bom, esse ponto que você tocou é super importante mesmo do equilíbrio, né, de um ecossistema. Então, os ecossistemas, e não só a Amazônia, tá? Outros ecossistemas também, eles prestam serviços ambientais muito importantes de regulação do clima e até mesmo de estoque de carbono, que é, né, a emissão de carbono para a atmosfera é a causa do aquecimento global que a gente está observando agora, né? Agora, a Amazônia, em particular, é a maior floresta tropical do mundo, né? Então, é uma grande massa verde de floresta. O bioma Amazônia ocupa 60% do território nacional, né? E a presença daquela floresta lá, do jeito que ela é fundamental para a estabilidade do clima no continente sul-americano e até mesmo podemos pensar do planeta, né? Então, por exemplo, uma parte da chuva que cai no centro-oeste do Brasil, ou mesmo aqui na região sudeste, ela vem da umidade que é transportada da Amazônia, né? Então, a gente vê como as coisas estão conectadas. Então, a preservação da Amazônia é importante para manutenção do regime de chuvas em regiões onde você tem muita atividade agropecuária, altamente dependente de chuvas, né? Então, a presença da Amazônia ali é muito importante. Esse é um exemplo, né? São os rios voadores, que a gente chama, né? Nesse transporte de umidade. Mas tem vários outros exemplos também. Agora, para a floresta continuar desempenhando esses serviços ambientais de regulação do clima, o que ela precisa? Ela precisa ser deixada em paz, né? Então, quando a gente vai perturbando a floresta através do desmatamento, né? Então, você tem lá uma floresta exuberante e você desmata a floresta, né? Coloca um boi em 1 hectare, né? Um boi por hectare é um boi num campo de futebol, né? Geralmente, esse desmatamento avança ilegalmente, né? Por grilagem de terra pública, né? É a principal causa, né? A principal driver, né? De desflorestamento na Amazônia. Então, quando você remove aquela exuberância da floresta, ela deixa de fazer essa ciclagem, né, do vapor d'água, né? Então, deixa de prestar esse serviço ambiental. Além do desmatamento, a gente tem também a questão uma pressão importante da urbanização lá na Amazônia e também das próprias mudanças climáticas, tá? Então, as mudanças climáticas globais, né, que estão causando esse aquecimento, estão fazendo com que na Amazônia as estações secas sejam mais longas, a temperatura está aumentando lá também, está mudando o regime de chuvas lá na Amazônia. Então, são diferentes pressões antrópicas, né, decorrentes de atividades do homem que a Amazônia está sofrendo. E isso ameaça esses serviços ambientais importantes que a floresta presta, né? Agora, a relação com o PL da devastação, né, é muito clara. Que quando você flexibiliza o licenciamento ambiental, você possibilita, por exemplo, o avanço de estradas, de pavimentação de estradas, que é uma discussão que tem sido feita recentemente em relação à BR-319, que é uma estrada, se eu não me engano, vai lá da região de Rondônia até Manaus, e é uma estrada que hoje não é asfaltada, e fica numa parte da Amazônia que ainda é muito preservada, até porque não tem muitas estradas cruzando ali aquela região mais ocidental da Amazônia, né? Então é uma região ainda bastante preservada. E a gente sabe que quando se abre uma estrada, aparece um padrão de desmatamento que a gente chama de espinha de peixe. Então imagina uma grande estrada cruzando o verde da floresta. Você abre uma estrada, começa a aparecer várias ramais, né? Mesmo que as terras, mesmo que seja uma área de conservação, mesmo que sejam terras públicas, esse desmatamento acontece.
isso a gente sabe como funciona. A gente viu isso acontecer, né? Se a gente olhar aí nos últimos 30, 40 anos de dados de cobertura e uso da terra na Amazônia, a gente vê esse padrão acontecendo. Abre uma estrada, vai gerar um desmatamento numa área que é muito sensível, né? Então, essa lei nova que foi aprovada flexibiliza esse tipo de coisa também, que, por exemplo, se uma estrada já existe, eu não preciso nem fazer um licenciamento ambiental para pavimentar ela, porque ela já existe, né? Mas a gente sabe que a pavimentação vai trazer uma perturbação ali, vai aumentar o desmatamento, né, de forma absurda. E aí, quando a gente vai... existe um limite, né, para o ecossistema conseguir suportar essas perturbações, né? Que está relacionado, então, com a resiliência do próprio ecossistema de suportar essas pressões, né, do desmatamento, das mudanças climáticas, né? Só que vai ter um momento que a floresta não vai mais conseguir se regenerar, né? Então, existe uma previsão aí de um ponto de não retorno, né? Tem um risco grande de savanização da floresta, né? Então, em pleno ano de COP no Brasil, né, é um completo contrassenso a gente aplicar, né, aprovar um retrocesso na legislação ambiental como esse, né, quando, por um lado, o Brasil está se comprometendo, né, a reduzir o desmatamento, mas vai flexibilizar a legislação dessa maneira. Então, não tem o menor sentido. Pois é, eu ia te perguntar isso mesmo, estava aqui no meu roteiro, mas antes, gente, estudar, fazer pesquisa, às vezes é um pouco desesperador, porque assim, eu posso imaginar o desespero de alguém que está pesquisando isso há tantos anos e ver essas atrocidades acontecendo e falando, meu Deus, mas eu estou falando isso, que temos um problema. É bem desesperador. Fiquei pensando aqui, por exemplo, a gente da comunicação, né? Quando pensa em desinformação e fake news e tal, e você vê a coisa acontecendo, você está vendo os mecanismos usados, você entende o que está sendo feito, fica, gente, pelo amor de Deus, me escutem. É muito desesperador, assim, eu consigo sentir daqui o desespero. E aí você falou da COP30, e como cientista, né, como que você avalia os riscos desse PL do licenciamento ambiental, que chamamos aqui carinhosamente ou não de PL da devastação, para a credibilidade do Brasil na COP30? Já tem inúmeros quiquiquis que vão de preço dos hotéis até inúmeras questões. Mas pensando no que é a raiz da COP30, né? Estamos falando de meio ambiente, que o governo botou lá na Amazônia, lá em Belém. Que riscos para a credibilidade do Brasil enquanto, né, sede do evento, especialmente pensando em termos de compromissos sobre o clima e sobre o desmatamento, que a COP pode tentar, né, fazer com algum compromisso ser assinado, alguma coisa, e se a gente pode perder um pouco de credibilidade nessa discussão, levando-se em consideração esse PL, né? Olha, é uma situação delicada mesmo, né? Porque a aprovação dessa PL da devastação acentua as contradições inúmeras que já estão postas, né, na mesa. Então, mesmo sem o PL da devastação, já tem muitas contradições, né? Já temos muitas contradições. E com o PL isso fica mais acentuado ainda. Essa COP é muito importante, muito simbólica, né? Realizar uma reunião como essa no coração da Amazônia, apesar de todas as dificuldades que você até mencionou aí brevemente, é muito simbólica também porque ela vem, as últimas COPs têm vindo num crescendo e tem uma expectativa muito grande em cima da COP que vai ser realizada em Belém. Porque nos últimos anos se deu alguns passos tímidos, né, na direção de fazer de um acordo entre os países do mundo, no sentido de realmente abrir mão do uso de combustíveis fósseis, né? Então,
foram dados passos tímidos, bastante tímidos, né, nos últimos anos, e teria uma expectativa, ou vou dizer assim, um sonho, de que na COP sediada no Brasil, esse assunto efetivamente conseguisse avançar, né? Porque não tem meias palavras. Eu como cientista da área da física, né, a gente faz as contas. Não tem outra solução. A gente precisa parar de usar combustível fóssil. Isso tem que ter data para acabar. Não tem jeito. Não tem outra solução. Não tem solução mágica, não tem energia renovável que dê conta, não tem, sabe? Não tem outra solução, não tem uma solução mágica de geoengenharia. A gente não tem nada na mão além, né, para resolver esse problema que a humanidade se meteu, além de realmente banir progressivamente o uso de combustíveis fósseis. Isso precisa ser feito, né? Então, quando a gente vê um PL como esse sendo aprovado agora, né, na contramão do que a gente está propondo nas nossas metas, né, para a própria COP, né, é uma preocupação muito grande, né? Eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer na reunião, mas eu estou apreensiva, assim, bastante apreensiva. Não, imagino perfeitamente. Eu estava pensando aqui também sobre. Tem um outro assunto quando a gente fala de meio ambiente, que tem muita gente que debocha e fala: meu Deus, já estão querendo inventar mais uma pauta, que é o racismo ambiental. Que a gente. Vou resumir aqui muito também, não sou uma grande, né, assim, sabedoria do tema, mas basicamente é entender que essas mudanças climáticas afetam, no geral, regiões mais pobres, com menos estrutura, e que nessas regiões estão, na maior parte das vezes, pessoas negras. Então, por isso que você fala racismo ambiental. Essas pessoas vão acabar sendo as mais... já são. É onde você tem mais alagamento, onde você tem mais desabamento e tal. E aí, com esse... Fico pensando como esse PL tem risco de aumento dessa desigualdade ambiental, que é algo que já existe quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de áreas mais poluídas. Esse PL dialoga, de alguma forma, com a justiça ambiental, justiça climática, ou simplesmente falou, nem sei o que é isso, essa pauta, justiça, racismo ambiental, justiça climática, vocês estão loucos. A minha sensação é de que o Congresso falou, isso aí nem existe, gente, isso aí vocês estão inventando. Com certeza, não pensou em nada disso. Esse é um ponto muito importante que você está tocando, relacionado à desigualdade, né, dos impactos das mudanças climáticas. A desigualdade em relação à responsabilidade dos principais emissores e das populações que sofrem os impactos, né? Então, esse é um assunto muito sério que também tem sido debatido nas COPs, essa questão da justiça ambiental mesmo, né? Então, não é justo que os países do norte global, que por um século se beneficiaram de recursos naturais e que, com a Revolução Industrial, né, se beneficiaram da queima de carvão, de combustíveis fósseis e tal, que levou a esse acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera e está causando, então, o aquecimento global que a gente está observando, né? Então, não é justo que todo o mundo pague igualmente, agora, pela adaptação e pela mitigação desse problema mundial, né? Então, a gente pode dizer, bom, estamos todos no planeta Terra, estamos todos no mesmo barco, será? Eu diria que não. Tem gente que está num iate, hein? Num iate de 3 andares. E tem gente que está naquele barquinho furado. Isso mesmo. Então, isso é algo que tem que mesmo ser amplamente discutido, né? Essa questão da justiça
climática e da vulnerabilidade de alguns segmentos de populações dentro de um mesmo país ou globalmente também, né? Então, isso precisa ser compensado. E esse PL da devastação, claro que não pensa em nada disso, né? Pelo contrário, até aquela questão que eu coloquei, né? De que terras indígenas não demarcadas ainda, que estão em processo de demarcação, o licenciamento ambiental não vai nem olhar para isso, nem olhar para essas populações, né? E geralmente essas populações indígenas, quilombolas, primeiro, são aquelas que mais preservam as florestas e o meio ambiente. Então a gente vê verdadeiras ilhas verdes em terras indígenas. Então, quando a gente olha o mapa, né, do desmatamento, você fala assim, nossa, aqui está tão preservado, o que é que tem aqui? Tem uma terra indígena, né? Então, ao mesmo tempo que esses povos mantêm a floresta em pé, por exemplo, eles também são mais vulneráveis, porque, imagina, você viver da pesca e da agricultura familiar. Se você tem, por exemplo, uma atividade de mineração, que também facilmente vai escapulir de um processo de licenciamento sério, né? Você vai envenenar as águas do rio que vai atingir uma terra indígena a dezenas de quilômetros de distância. E aí, então, essa população está mais vulnerável a isso, né? Então, esse PL, ele mais acentua essas desigualdades dos impactos ambientais também, né? Então, é realmente muito preocupante. Sim, gente, estamos todos deixando vocês desesperados aqui hoje, porque sim, é desesperador, então a culpa não é minha. Não culpe o mensageiro. Não culpe o mensageiro, porque eu não tenho culpa de nada disso. Esse texto do PL, ele também reduz o papel de órgãos como o IBAMA, o ICMBio, o FUNAI, o IFAM, né? Todo mundo vai perdendo poder, porque se você facilita muitas coisas, esses órgãos que ajudam, por exemplo, na regulação, né, não vão perdendo seu sentido em algumas áreas, né? E aí eu fiquei pensando, né? É uma gestão integrada que enfraquece. Queria que você explicasse como essa fragmentação institucional pode comprometer a gestão integrada dos riscos ambientais. E fiquei pensando, por exemplo, que aqui a gente tem. Não é igual aos Estados Unidos, que cada estado é um estado e cada um por si, mas a gente fica pensando, por exemplo, em polícia, né? Eu já entrevistei aqui há uns anos o Ibis Pereira, que falava isso, que na Constituição a gente tem lá dito que, teoricamente, a gente teria algo como um SUS, só que da segurança pública, para que tudo fosse conversado, para que a polícia aqui soubesse o que está acontecendo na fronteira, que não adianta você fazer incursão na favela, se a arma tentando na fronteira, para que isso seja conversado. Porque somos um país muito grande, então são instituições diferentes que têm foco em coisas diferentes, mas que precisam ter um sistema integrado. E aí, o quanto que isso na área do meio ambiente com esse PL também pode ficar afetado quando você começa a tirar responsabilidades e, consequentemente, importância prática de órgãos como o IBAMA, o ICMBio e tal. Pois é curioso, porque uma das justificativas que as pessoas que defenderam e votaram, né, pelo PL da devastação usaram era de uniformizar procedimentos no Brasil inteiro. Mas isso simplesmente não aconteceu com esse PL. Está acontecendo exatamente o contrário, como você falou. Com esse projeto de lei, a gente tira mesmo o poder e a competência de órgãos nacionais, reguladores, como o IBAMA, a FUNAI, o IPAM, e flexibiliza ou dá muito mais poder para os órgãos ambientais estaduais decidirem o que fazer, né? Então, essa pulverização, né, da decisão nos órgãos ambientais estaduais, isso já acontece hoje, mesmo antes da lei, tá? Então, cada estado tem o seu órgão ambiental. Isso acontece porque tem particularidades de cada estado, até mesmo do meio ambiente em cada estado. Então, isso permite que os estados possam avaliar
os empreendimentos e os seus impactos de acordo com o contexto, né, de cada local, né? Então, isso já acontece na lei de hoje, já é assim. Mas esse PL, essa nova lei, está realmente colocando de lado, né, em muitas das situações aqui previstas, a atuação desses órgãos, né, que tem uma visão mais abrangente, o IBAMA, por exemplo, né? Então, por exemplo, né, no caso das terras indígenas ainda não demarcadas, né, ou quilombolas, que tem uma centena de terras que ainda estão em processo de demarcação, né? Então, se tiver um empreendimento que for feito perto de uma dessas terras que está em processo de demarcação, o IFAM ou a FUNAI não vão ser nem consultados, né? E como eu falei, isso pode gerar uma judicialização posterior, porque se aquele empreendimento causa um impacto ambiental que vai colocar em risco a vida e a saúde daquelas pessoas que moram ali perto, isso vai ser judicializado, né? Porque Aí você não vai está ter nem área punindo. demarcada, nem empreendimento. Vai ficar lá Isso, parada até resolver. isso. Ou seja, é uma coisa que traz uma insegurança jurídica muito grande. Se você pensar, até em termos de negócios, é uma coisa prejudicial, porque nenhum empreendedor gosta de insegurança, né? Como assim? Eu vou começar uma obra com um licenciamento um processo mais simplificado, né? Autodeclaratório. Aí eu começo a obra, aí começa a dar problema, vão embargar a minha obra. Aí eu tinha projetado que eu ia ter um lucro tal, agora eu não vou ter mais porque a obra está parada. Então, isso não é bom para ninguém, né? Então, esse PL, ele está, fazendo com que a população fique desprotegida dos impactos ambientais, está fazendo com que os órgãos nacionais de controle, como o IBAMA, por exemplo, tenham um papel cada vez menor, e ainda por cima estão criando insegurança jurídica, diminuindo a previsibilidade de negócio mesmo, né, de futuros empreendimentos. Então, é uma catástrofe. É fascinante, né? Que não é bom para ninguém. Impressionante. 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 Eu tô Conseguimos assim. fazer uma coisa que não é bom para ninguém. Impressionante, gente. E aí, estamos nesse cenário: catástrofe, apocalipse, nitidamente, não é bom para ninguém. O que você entende, assim, nossa última pergunta, que é sempre aquela coisa, né? Que vem aí, o que vem no futuro, não é mesmo? O que você defende como uma alternativa viável para o que está acontecendo agora? É uma revisão desse PL? É um Lula vete tudo? É um novo projeto? Não dá para aproveitar nada. Joguem fora e vamos criar do zero. Eu estava vendo, eu só li a manchete, não consegui ler a reportagem toda, mas era a Marina Silva falando: não adianta só vetar, a gente tem que trazer umas outras coisas, umas outras alternativas, a gente vai ter que jogar, porque a gente entende também que ele pode vetar e aí o Congresso vai aprovar do mesmo jeito, porque existe esse trâmite aqui no país, é assim que funciona, né? Então, quando você tem um Congresso sensato, é até uma boa coisa, mas hoje em dia está um pouco ruim. Então, o que você entende como uma alternativa viável para esse momento que a gente está agora, né? O Lula tem aí até o dia 8 para dizer o que vai acontecer. Temos que revisar, veta tudo e é isso, e deixa o que o Congresso vai fazer. Gente, vamos tentar articular para jogar fora e fazer do zero, que essa aqui não salva nada. Olha, como o projeto já foi aprovado em segunda instância na Câmara, as nossas opções estão limitadas, né? Até onde eu entendo sobre o funcionamento da coisa, né? Como você falou, se o presidente vetar o texto integralmente ou parcialmente, com o Congresso que a gente tem, existe uma altíssima chance do Congresso derrubar o veto, né? Uma coisa que pode ser feita é mobilização da sociedade, né? A gente tem visto isso nas sociedades científicas, uma mobilização nas sociedades científicas, né? Em observatórios do meio ambiente, mas ainda está muito setorizado essa indignação, né? A única possibilidade que eu vejo de que o eventual veto do presidente permaneça
se a gente for para a rua, né? Se tiver uma mobilização realmente abrangente, assim, né? Mas a Igual gente aconteceu não faz isso, recentemente, né? né? Quando teve a coisa de taxação dos ricos e tal, que houve uma mobilização bem forte, né? Que a pauta a gente conseguiu engajar na pauta. Mas é difícil, né? Assim, É fazer as difícil. pessoas engajarem num negócio que parece tão distante, né? A gente faz, sei lá, as Pois pessoas do é, Sudeste engajarem. O que eu acho absurdo, que eu estava na escola, não tem pouco tempo que eu estava na escola, tem um tempo considerável, e essas coisas todas me pareciam muito óbvias, gente. Aquecimento global, destruição da camada de ozônio. Cresci aprendendo isso, de repente parece que é uma coisa de comunista falar disso. Eu fico, gente. pois é uma tristeza. E a questão da conscientização ambiental é um problema muito sério, que eu acho que até tem melhorado. Assim, eu sou uma pessoa que tem esperança ainda, apesar de tudo. Eu vejo, por exemplo, meu filho adolescente, as coisas que ele aprende na escola, eu falo, puxa, que bom, né? Que estão falando, que estão discutindo sobre isso e tal. Mas ainda falta muito, né, para as pessoas se conscientizarem. É o que você falou, né? Ah, eu moro numa cidade grande, parece que esse problema está tão longe de mim, mas não é assim. Todo mundo, todos nós, seja quem vive na área rural, quem vive na floresta, quem vive na cidade, todo mundo precisa de um meio ambiente equilibrado, funcionando bem, né? Nós somos Homo sapiens, a gente, como espécie, dominou esse planeta, mas a gente é extremamente dependente da natureza, né? Dos serviços ambientais, a gente precisa de água para beber, a gente precisa de ar limpo para respirar. Todo mundo precisa disso, né? A gente precisa de chuva para produzir alimento, né? Então, se a gente tem um meio ambiente desequilibrado, a gente está em risco. É todo mundo que está em risco. E a gente precisava, né, aumentar essa consciência ambiental para realmente levar essa indignação para todo mundo, né? Agora, junto com isso, né, a gente pensa, além de isso que você falou, né? Ah, mas eu moro na cidade, parece que está tão distante. Ainda tem uma outra questão também, que está todo mundo lutando pela sobrevivência, né? Aí entra de volta na questão da desigualdade, né? A gente tem uma desigualdade brutal no Brasil. Então, como é que eu vou convencer a pessoa que está assim trabalhando agora para comprar a janta de hoje, né? Como é que eu vou convencer essa pessoa? Olha, a questão ambiental é importante. A pessoa fala, olha, estou tentando comer hoje. E aí? Né? Então você vê que o buraco é mais embaixo, E né? é um pouco assim, né? Eu tô aqui, a minha bateria da câmera acabou, mas eu sigo aqui, eu estarei em outra câmera. É um Tá bom. pouco método capitalista, né? Fazer a gente não ter tempo, né? Total. Você não vai ter tempo para fazer essa luta porque você está correndo atrás de viver. E é fazer Exatamente. você encher a cabeça de trabalho para ganhar pouco, e esse pouco você precisa para comer. Você não tem tempo nem de se revoltar com nada, porque não está dando tempo. Aí você vai chegar em Exatamente. casa e ver novela. E quem sou eu para dizer que você está errado? Chega em casa e ver novela, inclusive a novela que talvez nem vale, que vale tudo, talvez não esteja valendo. Então, assim, faz parte do sistema, né? Eu acho o sistema é Exatamente. uma coisa abstrata, mas ele está aí, faz um pouco de parte Tá disso. aí. Tá Entendo aí. Isso perfeitamente. mostra também que a luta pelas causas ambientais tem tudo a ver com a luta pela redução da desigualdade, por exemplo, né? Então tá tudo entrelaçado, uma coisa influencia a outra. Totalmente. Eu queria muito te agradecer. A minha câmera, a gente brinca que a gente tinha um programa num outro canal, que eu e minha colega, a gente brincava que a minha câmera ela é o sinal. Quando ela dura o tempo certinho do Ah, programa. Quando ela acaba, a bateria da câmera principal é um sinal de que estamos chegando ao fim. É impressionante como ela é pontual. Então, eu queria muito te agradecer por essa conversa. Assim, foi um grande aprendizado, talvez um pouco desesperador, como eu falei, mas é porque a situação é mesmo desesperadora, assim. Aprendi muito e obrigada. Estamos aqui, né? Essa luta é de todos nós. Eu acho que a gente aqui no canal, no programa, acaba trazendo
por um conforto meu, muito da área de humanas, eu vou trazendo o que está mais perto da minha pesquisa, pessoas que eu conheço. Falei, não, a gente tem um assunto muito sério aqui. E entrei em contato com a professora Luciana. O não eu já tinha, não é mesmo? Conheci na cara de pau, mandando e-mail falando, vamos lá, professora. E ela super topou rapidamente. Então, assim, obrigada e conte comigo. Estamos aí. Obrigada, Manu. Foi um prazer participar e que bom que você resolveu trazer esse tema para o seu programa. A gente precisa falar mais sobre isso. Ó, lembrando que eu falei no começo do programa, aqui na descrição tem o link para o Apoia-se, para quem quiser apoiar o canal. Tem o link também para as minhas redes sociais. É importante para que a gente possa continuar fazendo o programa e possa continuar trazendo essas pautas tão importantes. Obrigada, gente. Beijo, até semana que vem. Obrigada.